Meninas, mês de setembro, mês de trabalho em saúde mental pelo governo, né, pelo Sistema Único de Saúde. E queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse mês em que é voltado tanto para o trabalho, a prevenção do risco de morrer? Se vocês acham que isso é uma coisa positiva de ser falada na mídia ou não? Eu acho que a gente tem que falar sobre isso com responsabilidade. Então, eu acho que isso é importante, a gente focar em formas que possam ajudar as pessoas a prevenir e ter uma saúde mental mais saudável. O que você acha? É importante, tem uma discussão na internet que a gente vê, né? Que às vezes as pessoas passam o ano inteiro com um certo preconceito relacionado à saúde mental, então criticando às vezes, né? O paciente, tem toque, isso é frescura, depressão, isso é falta do que fazer. E aí a gente chega nesse mês de setembro e parece que todo mundo se preocupa muito com isso, né? É claro que é importante sim falar sobre isso, e é importante falar sobre isso sempre, né? Todos os meses do ano, né? Porque quando a gente fala nessa morte autoprovocada, às vezes toda essa discussão em cima disso e essa ênfase muito grande, né, nessa questão pode fazer com que algumas pessoas se sintam desconfortáveis também com esse assunto, né? É importante falar sobre isso com responsabilidade, como a Gi falou, e também mostrar meios para que a pessoa consiga procurar ajuda ou receber a ajuda necessária. Eu também confesso que eu divido opiniões. Quando eu comecei a trabalhar com psiquiatria, eu falava muito mais abertamente sobre esse assunto. Mas eu comecei a me colocar um pouco na situação de alguns pacientes que estão em sofrimento, e aí ver um relato de um outro paciente falando o que aconteceu, né? Parece que é isso, é como se tivesse um fundinho de copo sujo em que alguém joga uma água, mesmo que seja limpa, né, que é a campanha de prevenção, mas isso pode subir aquela sujeira e a pessoa às vezes ficar muito desconfortável e achar que isso é uma solução. Importante lembrar que quando a gente fala em risco de morte, a gente está falando de gente que tem sofrimento mental. Tanto que os fatores predisponentes para que isso aconteça, a primeira principal é tentativas prévias, e o segundo, mais evidente, são transtornos mentais associados. Então, se a pessoa está em sofrimento, tem ali sinais que são ignorados ou que não são orientados a buscar ajuda, e aí a pessoa vai e chega a esse ato, né? E é muito triste a gente perceber um familiar que poderia ter sido ajudado, alguém que a gente ama, que poderia ter sido prevenido, né, de acontecer, simplesmente ofertando uma conversa, dando um apoio, mostrando um canal de tratamento, seja através do psicólogo, seja através da psiquiatria ou ainda dos clínicos, dos postos de saúde. Então tem vários canais para a pessoa buscar ajuda, né? E ainda existe muito preconceito a respeito desse assunto que limita as pessoas em relação a buscar essa ajuda.